Fala galera que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. A noite desta quarta-feira nos reservou várias surpresas, algumas surpresas bem positivas, né, digamos, como o título da Copa do Brasil do Atlético Paranaense. Para alguns uma surpresa, para outros não seria novidade o título do Atlético, tendo em vista a organização, o futebol apresentado. A única dúvida mesmo seria o desempenho da equipe paranaense fora de casa. E foi totalmente contra todas as expectativas que haviam negativas, né, em relação à equipe do técnico Thiago Nunes, que se comportou bem e conseguiu o título mesmo atuando no Rio Grande do Sul. Do outro lado, o Independiente Del Valle, né, que foi aí o nome da noite, né, o título do Atlético sem dúvida foi o grande nome da noite, mas um dos nomes, né, desta noite de quarta-feira foi a equipe equatoriana, que conseguiu, mesmo jogando na casa do Corinthians, um título, um nome, uma vantagem, né, colocar aí uma pulga atrás da orelha dos corintianos, tendo em vista que o jogo da volta já acontece na próxima quarta-feira. Então é dessas duas equipes que a gente vai falar, porque é algo que a gente precisa ressaltar no futebol brasileiro, de que nem sempre a camisa vai vencer, né? A questão de tradição, a questão de não estudar o adversário, tudo isso faz com que equipes, né, mais bem preparadas elas consigam seus objetivos, enquanto outras que vão mais pelo tradicionalismo, elas acabam ficando um pouco para trás. E isso é o assunto deste vídeo, por isso eu sempre convido o torcedor a estar conosco, se inscreva no canal, ative aí o sino das notificações, comentem esse vídeo, o que é que vocês acham do desempenho dessas equipes nesta noite de quarta, tanto o Independiente Del Valle quanto o Atlético Paranaense. E claro, né, dê o like nos nossos vídeos aí, né, é importante que o torcedor esteja participando conosco e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Pois bem, um dos erros crassos do futebol brasileiro, sem dúvida, é não olhar para um clube organizado, né? Ainda tem muitos colegas da imprensa que ainda não taxam um Atlético Paranaense neste momento como um gigante do futebol brasileiro, que nos últimos anos vem conquistando títulos de muita relevância, né, participando de competições, participando da Libertadores em sequência, né, tendo a participação na Recopa, agora campeão da Copa do Brasil, ano passado campeão da Copa Sul-Americana, ganhou o torneio lá no Japão e vem aí com uma estrutura não apenas dentro, mas fora de campo, que é elogiada, mas que até então muitos ainda duvidam do futebol do Atlético Paranaense, dessa produção de Thiago Nunes e toda a sua equipe, né? Uma equipe que perpassa dos gramados, uma equipe que o auxilia tanto dentro como fora, a questão de diretoria, de departamentos, de um clube, né, muito estruturado e que hoje é um dos modelos no país, né? Muita gente que teve o prazer de visitar o Atlético Paranaense e toda a sua estrutura, percebeu que é uma equipe que avança, é uma equipe modelo, é uma equipe do futuro aqui no futebol brasileiro. E falo isso porque o título da Copa do Brasil veio apenas para corroborar toda essa boa fase que essa equipe vive nos últimos anos, né, de surpreender algumas das equipes grandes na América do Sul, com vitórias surpreendentes, como foi aquele 3-0 frente ao Boca Juniors jogando em casa. E você percebe que o Atlético, ele nos últimos anos, né, já vem aí com esse fortalecimento e consequentemente vai figurando e cravando o seu nome no hall dos grandes clubes brasileiros, né? Já coloco o Atlético aí bem maior do que algumas das equipes do famoso G12, né? No caso aí Fluminense, Botafogo, essas equipes que nos últimos anos já vem aí amargando temporadas ruins, dívidas, problemas extracampo. E no caso do Atlético é uma vertente totalmente diferente, né? Um Atlético que mostra aí toda a sua força e veio aí a calhar com esse título da noite desta quarta-feira. Um outro exemplo que também puxa o Atlético Paranaense para a noite desta quarta foi o Independiente Del Valle. A vitória coesa, concisa, né, muito robusta, jogando na casa do Corinthians por 2-0 e poderia ter sido mais. Não foi dominante nos números, o Corinthians chutou mais, o Corinthians trocou mais passes, o Corinthians ele teve a precisão maior dos passes, teve a posse de bola, mas não foi efetivo. Se um clube não é efetivo e não estuda o seu adversário,
consequentemente ele vai sofrer. Falo porque não estuda, porque aqui no Brasil, e até foi um dos motivos de uma das tweetadas minhas à noite, né? E convido o torcedor também a estar comigo lá no Twitter, o @anderbatiste. Vou deixar inclusive o link na descrição para o torcedor seguir lá o colega. Eu vou falar uma coisa que é bem interessante, né? São dois pontos que atrapalham o futebol brasileiro e que poderíamos ser um país produtor de atletas para o futebol sul-americano, né? Na maioria das vezes produzimos jogadores para a Europa e nem observamos esse mercado, né? Mais próximo do nosso, né? No caso aí Argentina, Colômbia, Uruguai, Chile, e não nos interessamos em acompanhar esse tipo de campeonato. Para se ter uma ideia, dos 9 campeonatos da América do Sul, com exceção, claro, do Campeonato Brasileiro, apenas 2 têm transmissões oficiais para o futebol do país, né? Observe o Campeonato Argentino, né, que a Fox Sports tem aí os direitos de transmissão, e o Campeonato Colombiano, que passa pela Nuestra Tele, que é um canal vinculado à Gigo, que é uma plataforma nova de streaming. Então, para você ver a disponibilidade dos campeonatos, enquanto isso Uruguai, Chile, Bolívia, Venezuela, Equador, Peru, Paraguai, todos esses países, eles não possuem a devida transmissão para o futebol brasileiro. Entendo que tem a questão da audiência, a audiência conta muito, né? Os números falam por si só em termos de audiência aqui no futebol do país, mas é algo a se pensar, é algo a se estudar. Na maioria das vezes, quando sai grupos ou até mesmo confrontos de Copa Sul-Americana, grupos na Taça Libertadores, alguns dos clubes brasileiros nem conhecem os seus adversários, tem dificuldades até na pronúncia do nome desses clubes, o que é um erro, porque a surpresa da noite desta quarta foi justamente o Independiente Del Valle, vice-líder do campeonato equatoriano, que tinha-se um certo respeito, mas tinha-se uma soberba, por ser uma equipe que nos últimos anos tinha conquistado mais títulos, tinha uma presença maior em finais de competições sul-americanas, no caso do Corinthians, mas isso não entrou em campo. Quem entrou em campo foi a organização de uma equipe que foi reativa e teve a posse de bola, que conseguiu neutralizar as principais investidas do Corinthians. Então, esse é um dos erros que o futebol brasileiro comete, não acompanhar os campeonatos e as copas nacionais desses países. E acabamos nos perdendo na forma de como fazer futebol com os nossos vizinhos. Também é um exemplo a se seguir. Acredito que o Atlético Paranaense não seguiu essa vertente de ter a soberba, não à toa conquistou a Copa Sul-Americana na última temporada. Observar também outro fenômeno, que quando surgem essas equipes, um exemplo claro disso aí foi a Libertadores de 2016, onde tivemos aí como campeão o Atlético Nacional e o vice, o próprio Independiente Del Valle, que hoje figura na semifinal da Sul-Americana. O Atlético Nacional, ele foi praticamente desmontado do meio para frente. Uma equipe que teve Reinaldo Rueda no Flamengo, Marlos Moreno indo para o Flamengo, Orlando Berril também para o Flamengo, Guerra para a equipe do Palmeiras, o Borja para a equipe do Palmeiras. Então a gente percebe que houve um desmanche do meio para frente dessa equipe, até o treinador tomou o destino para o futebol brasileiro. O Independiente Del Valle, por sua vez, teve Sornosa e Orejuela, 2 dos principais jogadores daquela campanha, se transferindo para o Fluminense. Então assim, nós preferimos contratar jogadores dessas equipes quando elas chegam numa fase final de Libertadores, quando eles ganham um certo destaque, mas a gente não vai buscar na raiz. A gente não vai buscar um jogador quando ele apenas se destaca no campeonato local. O destaque tem que vir numa competição sul-americana para ele ganhar o devido respaldo para as equipes brasileiras. Não todas, porque o Atlético Paranaense, a gente volta a citar o Atlético, que já teve contratações de jogadores estrangeiros à época, né, que nem tinham esse respaldo todo. Foram testes no Atlético Paranaense, é bem verdade. Alguns deram certo, outros não, mas é uma equipe que percorre um caminho inverso de todas as outras. Esse título da Copa do Brasil não foi à toa. E a equipe do Independiente Del Valle foi a surpresa da noite por conta disso. É uma equipe equatoriana. Aqui no Brasil ninguém acompanha o Campeonato do Equador, a não ser aqueles loucos, né, malucos, né, assim como eu também, que apostam aí em casas esportivas e também às vezes se arriscam em campeonatos da América do Sul, mas sem nenhum conhecimento prévio, né, aquela história de você apostar numa equipe pelo nome também, isso vai muito
né, nessa questão de apostas em casas esportivas. E o Independiente Del Valle ontem mostrou que futebol não é apenas camisa. O Atlético Paranaense também mostra isso, que vai moldurando a sua camisa em meio a tantas outras pesadas do futebol brasileiro, mas com organização, com trabalho, né, com muita força, que nos próximos anos essa equipe vai mostrar a sua cara. E o Independiente Del Valle agora tem uma vantagem de 2 gols, uma vantagem construída em cima da soberba e em cima do menosprezo brasileiro por essas competições nacionais dos países vizinhos. Então fica o recado, não apenas para a Copa Sul-Americana, não apenas o recado do Atlético Paranaense, mas também o recado para a Libertadores, que está chegando no próximo dia 2 de outubro. Nesse caso, a gente ainda vai deixar aí uma pitada de respeito por conta da chave do outro lado ter 2 dos maiores clubes da América do Sul e do mundo, né? O Boca Juniors e o River Plate fazendo um clássico mais uma vez em 2 partidas. Esperamos que dessa vez na Argentina, mas aí fica o recado também para a Libertadores. O futebol brasileiro precisa repensar os seus conceitos em relação a menosprezo de equipes, em estrutura, em observar os campeonatos nacionais de outros países e a contratar menos, né, jogadores que vêm desses países, porque aqui tem material humano para se formar atletas. Uma prova disso, mais uma vez, é o Atlético Paranaense. A gente cita aqui do futebol de Pernambuco, né, foi até relato de alguns colegas da imprensa, tendo aí Santos, né? O Santos saiu aqui da base do futebol pernambucano, mas veio ganhar respaldo, veio ganhar destaque do seu trabalho, de toda a sua dedicação no Atlético Paranaense. Tantos outros nomes, né, que já passaram pelo Furacão e que já tiveram passagens aqui no futebol de Pernambuco. Rony, né? O Rony é um dos grandes exemplos, vestiu a camisa do Náutico. Então, enfim, fica o recado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e comentem, né, o que é que vocês acham aí dessa postura dos clubes brasileiros. E o Atlético Paranaense é o clube do futuro? Metam comentários aí e vamos seguindo em frente aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Até lá, até a próxima, nos encontramos aí a qualquer momento com mais um destaque aqui na nossa plataforma.